Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal. Eu sou a Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês. E olha só, separei aqui agora a notícia quentinha do forno para vocês, inacreditável. Saiu agora, o governo Lula deu ruim para ele porque saiu na mídia, uma notícia importantíssima que eu quero compartilhar com vocês e que isso pega bastante mal para o governo e pegando mal para o governo isso pode prejudicar em relação aí às contas públicas, em relação aos benefícios, então afeta todos nós e eu vou detalhar aqui para vocês, tá? Então temos uma notícia não muito boa em relação aí ao governo, mas também temos outras notícias importantes que eu vou explicar aqui no vídeo, por isso é fundamental que você assista até o final para não ter dúvidas e entender tudo que está acontecendo no mundo da previdência, no mundo político, que pode interferir na vida de vocês de alguma forma e na família de vocês, tudo bem? Antes eu queria só convidar quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet, todos os dias eu trago boletim informativo aqui para vocês, para manter vocês atualizados sobre seus direitos, então não perca tempo, se inscreve, deixa o like, compartilha, bem-vindo, bem-vinda, é sempre um prazer muito grande ter vocês ligados aqui no nosso canal, tudo bom? Bom, gente, também reforço que quem precisar do empréstimo consignado pode contar aí com a nossa equipe, lembrando que o Alô INSS possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, é um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser chama, eu vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário, para quem precisar dos nossos serviços poder contar com a gente. Recado foi dado, agora sim bora trazer aí as novidades, bora trazer as informações, eu começo com a primeira notícia. Faz um tempo já que eu não trago esse assunto aqui no canal e eu resolvi trazer para a gente poder debater um pouquinho sobre ele. Vocês sabem o que é pecúlio? Já ouviram falar sobre pecúlio? Responde aí para mim, sim ou não? Aposentados podem ter direito ao resgate do pecúlio, que é um benefício extinto do INSS, eu vou explicar aqui em detalhes. Por isso eu peço para você compartilhar esse vídeo, gente, porque eu vou trazer tanta informação importante aqui hoje e essa é uma delas que é importantíssima. Apesar do pecúlio ser extinto há 30 anos, gente. 30 anos é o tempo que foi extinto esse benefício. Ele ainda existe para beneficiários do INSS que não fizeram resgate do que lhes de direito. E eu vou explicar um pouquinho, porque daqui a pouco o governo vai querer confiscar o dinheiro do pecúlio também, né? A portaria 746, que estabelece os fatores de atualização dos pecúlios, das parcelas de benefícios previdenciários, pagos em atraso e também dos salários de contribuição para cálculo da renda mensal aí inicial, né, dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, foi publicado no Diário Oficial da União. Para o mês de março desse ano, segundo a nota do INSS, a norma estabelece os seguintes fatores de atualização. Contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975 para fins de cálculo do pecúlio, que é dupla cota, correspondentes serão apurados mediante aplicação do índice de reajustamento de 1,000079, utilizando-se a taxa referencial do mês de fevereiro desse ano de 2024. Contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991 para fins de cálculo de pecúlio simples serão apurados mediante aplicação do índice de reajustamento de 1,003379, utilizando-se também a taxa referencial do mês de fevereiro desse ano mais juros. Contribuições vertidas a partir de agosto de 1991 para fins de cálculo de pecúlio, que é novo, serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,000079, utilizando-se a taxa referencial também do mês de fevereiro desse ano. E salários de contribuição para fins de concessão de benefícios, no contexto de acordos internacionais, serão apurados mediante aplicação do índice de 1,008100. Então, vamos explicar para vocês um pouquinho, porque tem muita gente que pode ter ficado confuso, né? O que é pecúlio? Pecúlio, gente, ele é um benefício extinto no INSS desde o ano de 1994, mas que ainda possui alguns beneficiários com direito. O benefício previdenciário ele funcionava como um bônus opcional para aposentados que gostariam de contribuir para a Previdência
E em troca disso, eles recebiam bônus após certo período de contribuição. Então, o que acontece? Muita gente se aposentava naquela época, e nos anos 90, anos 80, e continuava trabalhando. Essa pessoa continuava contribuindo com a Previdência. Só que quando você já é aposentado, você não tem os benefícios, né, da previdenciária. Porque você já é aposentado, então você não tem os mesmos direitos de uma pessoa que não é aposentada, mesmo fazendo a mesma contribuição que os demais, porque a contribuição previdenciária é obrigatória. Aí o que acontece? O governo, na época, a Previdência, ela pagava um bônus, que é o pecúlio, uma devolução de parte dessa contribuição que você fazia e que você não teria retorno. E aí, em 1994, com o início do Plano Real, por causa de todo aquele problema que gerou no Brasil, eles extinguiram o benefício, mas muita gente tem direito ao benefício, e quem tem direito tem até hoje esse direito de resgatar o valor, né? Então, apesar do pecúlio ser extinto há 30 anos, ainda existem beneficiários que não fizeram o resgate do que lhes é de direito, gente. E como resgatar o pecúlio, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha só. Para resgatar o pecúlio, o beneficiário do INSS que optou por esse benefício antes dele ser extinto precisa seguir os passos, que é entrar no site ou aplicativo do meu INSS, clicar no botão Novo Pedido, digitar pecúlio. Na lista, deve clicar no nome do serviço benefício pecúlio. Em seguida, ler o texto que aparece na tela e avançar seguindo as instruções. O pecúlio, serviço para pedir a devolução em cota única das contribuições feitas para o INSS após a sua aposentadoria, ele é um benefício que deixou de existir em 16 de abril de 1994. Porém, ainda há beneficiários ou herdeiros, né, que não fizeram o resgate do valor. Vale lembrar que esse pedido é realizado totalmente pela internet, ou seja, não precisa se deslocar indo até uma agência da Previdência. O tempo que leva para receber o pecúlio é em média de 45 dias corridos, tá bom? Esse é o tempo estimado para a prestação desse serviço. O INSS pode aumentar esse período caso falte algum documento que comprove a necessidade do benefício. E é importante você saber e você ir atrás, porque está lá disponível para você, só que você tem que solicitar. O INSS sabe muito bem quem é que tem direito ao pecúlio, mas ele não vai fazer questão nenhuma de te notificar ou de te posicionar a respeito disso. Você tem que ter conhecimento para ir atrás. Por isso que o INSS existe, para trazer esse conhecimento. Por isso que eu digo para vocês que informação é poder. Informação, ó, é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Comenta aí se você sabia dessa e se você, lá na época, antes de 94, já era aposentado e contribuía com a Previdência. E se você não resgatou seu pecúlio, dá uma olhada, porque você pode ter direito lá à grana. Solicite. Solicitar não paga nada, é de graça. Acessa aí o aplicativo ou site do INSS, solicita, vai que, né? Então é importante, tá bom? Gente, segunda notícia rapidinha aqui para vocês, olha só, pente fino do INSS corta mais da metade dos auxílios analisados e gera uma economia de 1,3 bilhão de reais, mas esse é apenas a ponta do iceberg, ainda tem muito a ser cortado segundo a Previdência Social e o processo de revisão que contou com perícias médicas analisou 238 mil benefícios, dos quais 133 mil foram cancelados, é benefício demais, né, gente? O pente fino, realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, resultou no corte de 55% dos auxílios doenças que foram revisados até o momento. Isso de acordo com dados da própria Previdência Social. Foi iniciado esse pente fino no final de julho desse ano. O processo de revisão contou com perícias médicas, analisou mais de 238 mil benefícios e cortou mais de 133 mil, tá bom? A revisão gerou uma economia de 1,3 bilhões para os cofres públicos, valor que o governo teria pago até o fim do ano aos segurados que tiveram os benefícios suspensos, e o montante economizado representa 44,83% dos 2,9 bilhões de reais que o governo espera economizar ao longo do processo. Ainda faltam ser revisados benefícios que podem gerar uma economia adicional de mais 1,6 bilhões. Adroaldo da Cunha Portal, ele é secretário do Regime Geral de Previdência Social, ele afirmou que o processo de revisão está em consonância com os esforços do governo para equilibrar as contas públicas e é resultado da utilização do sistema Teste-Med. Esse sistema automatizado, gente, tá aqui, ele visa aí a concessão de benefícios por incapacidade temporária
permite o envio de atestados médicos via plataforma Meu INSS sem a necessidade de perícia médica inicial, o que reduziu significativamente a fila de espera. O pente fino visa identificar fraudes e irregularidades, utilizando inclusive inteligência artificial para verificar a autenticidade dos atestados médicos. De acordo com o portal, atestados com a mesma caligrafia emitidos em curto período de tempo, mas em locais distantes, foram identificados e levados para investigação. E o plano do INSS é revisar até 800 mil auxílio-doença até o final desse ano de 2024, priorizando a perícia médica presencial e também o recadastramento de beneficiários do programa do BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada. Os segurados estão sendo notificados pelo Meu INSS, por meio da Central de Atendimento 135, por cartas enviadas aos Correios, SMS, extrato bancário e, em último caso, por meio de publicação no Diário Oficial da União. É importante que os beneficiários mantenham seus dados cadastrais atualizados para evitar a suspensão indevida do benefício. Especialistas recomendam que os beneficiários mantenham sempre seus relatórios médicos atualizados em ordem em dia para evitar a perda do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e assim estar preparado caso seja convocado. Então não precisa se desesperar, caso você seja convocado, leve as documentações no prazo que é lhe solicitado e vai dar tudo certo se o seu benefício estiver tudo em dia, tudo em ordem, beleza? Segunda notícia aqui, já vamos trazer o BO aqui pro Lula, gente, vamos lá, olha só. Vamos falar aqui de 2 benefícios que podem ajudar vocês. Um é para quem mora no Paraná e possui uma renda mensal familiar per capita de até R$ 210 por pessoa e esteja registrado no Cadastro Único, cadastro atualizado, tá? O que acontece? Você reside no Paraná, possui essa renda de 210 por cabeça, você tem direito ao cartão Comida Boa. O cartão Comida Boa é um benefício, um auxílio mensal de R$ 80 para famílias em situação de vulnerabilidade. O valor fica disponível para ser usado na compra de produtos de alimentação, higiene e outros itens de necessidade básica e não pode ser sacado, ele é utilizado em débito, tá bom? Você pode ligar no telefone 0800 005 7682 e se informar, caso tenha dúvidas ou dificuldade de utilizar o cartão, ou você pode acessar também o site Cartão Comida Boa, que é possível você consultar se tem direito ao benefício e também onde retirar o cartão e em quais estabelecimentos ele pode ser usado. Então aproveita, porque o governo do Paraná criou esse benefício e vem ajudando milhares e milhares de famílias. Outro governo que também criou um benefício é o governo do Distrito Federal, criou também um vale alimentação de R$ 330 para famílias do Cadastro Único. Então famílias que vivem em situação de pobreza, que também vivem no Distrito Federal, talvez você, se você estiver numa condição de segurança alimentar, você pode aí aumentar o nível de nutrição da sua família com um cartão que é recarregado com valor de R$ 330 mensais para alimento. Como eu disse, não é iniciativa do governo federal, e sim estadual. Então, gente, você precisa fazer o quê? Eu citei aqui esses 2 estados, mas muitos outros estados ou municípios podem ter projetos que ofereçam esse tipo de benefício. Então verifica, sempre verifica na prefeitura da sua cidade ou no CRAS, porque às vezes você tem direito e não sabe. Agora, vamos lá trazer para vocês uma notícia muito importante e que veio assim impactando muito o governo, porque deu ruim aí pro governo, e eu vou trazer para vocês, né? Polícia Federal, gente, indiciou o André Janones. Vocês se lembram desse nome, André Janones? Inclusive ele disse que ia apoiar o 14º salário, até hoje a gente espera, né? Porque ele é um deputado federal que foi muito importante na campanha do Lula. Ele pegou aquela rabeira dos caminhoneiros, na época da greve dos caminhoneiros, ele pegou a rabeira do auxílio emergencial, muita gente chama ele de oportunista, mas ele é um dos maiores aliados do governo petista. E o que aconteceu? A Polícia Federal indiciou o Janones por suposta rachadinha no gabinete, gente. Indiciamentos são pelos crimes de associação criminosa, peculato e corrupção passiva. Quando surgiram as denúncias, Janones negou as irregularidades, mas parece que a polícia possui provas sobre esses delitos e deu ruim aí para ele, né? O áudio mostra Janones, inclusive, conversando com assessores sobre suposta prática de rachadinhas. E a mídia expôs tudo. O jornal G1 aqui da Globo trouxe o áudio onde mostra a participação, a suposta participação do André Janones nesse esquema de rachadinha em seu gabinete parlamentar. Além disso, ele também teve aí testemunhas fundamentais que informaram que Janones realmente praticava a rachadinha.
A prática consiste, gente, na devolução de parte dos salários de assessores a políticos. É investigada pela corporação após a denúncia de ex-funcionários que alegam ter sido pressionados a entregar parte dos seus vencimentos. Quando surgiram as denúncias, o Janones negou as irregularidades, mas Janones foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, peculato, que é quando o funcionário público desvia ou se apropria de bens ou valores que tem sob sua guarda ou administração em razão do cargo que ocupa, e corrupção passiva. De acordo com o indiciamento da polícia, o patrimônio de Janones cresceu de uma forma desproporcional no período investigado, o que justifica a abertura de uma apuração. Os dados fiscais também não deixam dúvidas no que concerne ao exaurimento do crime de corrupção passiva. Por meio deles, a equipe investigativa se deparou com uma variação patrimonial a descoberto do parlamentar nos anos de 2019 e 2020, respectivamente de 64 mil pulou para mais de 86 mil, e segundo o relatório policial, e a polícia ainda diz que Janones é o eixo central da associação criminosa que se aproveitou do dinheiro das rachadinhas. O deputado federal André Janones é o eixo central em torno do qual toda a engrenagem criminosa gira. A investigação expôs a ilicitude dos seus atos em todas as etapas, desde o início até o desfecho, completa a Polícia Federal. André Janones, então, foi indiciado, gente, e o que isso vai impactar agora para o Lula, o que isso pode impactar na sua vida? Vamos lá. Primeiro, gente, é importante saber que isso pode gerar sérias repercussões, né? Tanto para a sua carreira política do André Janones, quanto para a imagem do governo federal devido à sua proximidade do Janones e Lula. Janones tem desempenhado, inclusive, um papel importante nas articulações políticas do governo, especialmente na defesa de pautas sociais, como as reformas da Previdência, os direitos dos aposentados, e o indiciamento pode, assim, fragilizar essa aliança e abrir espaço para críticas por parte da oposição, que pode tentar explorar o caso para enfraquecer a imagem de Lula e do Partido dos Trabalhadores no Congresso e também as pautas do governo que tem participação do parlamentar. Dependendo da evolução do processo, o governo poderá ter que se distanciar agora do deputado para preservar sua própria imagem, evitar a associação direta com os crimes investigados, inclusive com projetos de lei propostos pelo próprio André Janones que poderia beneficiar aí vocês. André Janones tem sido um dos parlamentares que vocaliza questões de interesse social, incluindo demandas de aposentados e pensionistas, como eu disse que ele falou que ia apoiar o 14º, acabou só sendo na fala, né? Na prática mesmo não teve uma participação forte dele, mas caso o processo judicial avance e sua influência política seja enfraquecida, o governo pode enfrentar dificuldades adicionais para avançar em pautas que dependem da mobilização e articulação parlamentar. Se o governo for forçado a realocar esforços políticos para lidar com a crise de imagem gerada pelo indiciamento do André Janones, um dos principais aliados de Lula, isso pode atrasar ou prejudicar a tramitação das propostas voltadas à Previdência Social e também a proteção dos direitos dos aposentados e pensionistas que estavam em andamento com a participação dele. Além disso, a oposição pode usar o caso como uma oportunidade para questionar a capacidade do governo Lula de aprovar suas promessas eleitorais, incluindo melhorias no sistema de seguridade social. Em resumo, o indiciamento aí do Janones pode sim gerar agora turbulência, gente, políticas, e isso no curto prazo, tá? Exigindo que o governo reavalie suas alianças e articulações no Congresso. Para Lula, será essencial gerenciar a narrativa e evitar que esse caso se torne uma distração significativa para suas principais pautas, incluindo aquelas relacionadas a vocês, aposentados, e a Previdência Social, tudo bem? Então é isso, gente, que aconteceu, tá babado, hein? Muita coisa acontecendo no Congresso, a gente tá de olho em tudo e em breve eu volto com mais informação. Um beijo, até logo!